Bem-vindos! Hoje vamos olhar mais de perto para uma situação bastante complexa e, diria, delicada que está a acontecer na Ilha do Príncipe, lá em São Tomé e Príncipe. Está em jogo o futuro do turismo na ilha, porque o principal investidor anunciou que pode estar de saída. E, para além disso, vamos também dar uma vista de olhos noutras notícias económicas e políticas importantes que saíram no Jornal Negócios, para termos assim uma ideia mais completa. As nossas fontes, são um artigo da Manusai, de 3 de novembro de 2025, que se chama Crise e Solução, Turismo no Príncipe, e este artigo cita bastante o Negócios de 28 de outubro de 2025. E temos também um resumo das manchetes dessa edição do Negócios. Portanto, temos aqui uma análise focada e depois um olhar mais geral. Ok, o contexto do Príncipe é mesmo importante. É uma reserva da biosfera da Unesco. E este estatuto, claro, sublinha a importância ecológica e a necessidade de um desenvolvimento muito cuidadoso. A tensão surge porque o maior investidor turístico, o Mark Shuttleworth, através da HBD Príncipe, que é, aliás, o maior empregador lá na ilha, deu a entender que quer vender os hotéis dele. E, quase ao mesmo tempo, surge o grupo Emerald, do Ngunu Tiny, que se apresenta como uma solução. A nossa ideia aqui é tentar perceber melhor esta situação no Príncipe, os interesses, as pressões, o que é que pode acontecer e, ao mesmo tempo, ver como é que as outras notícias económicas e políticas se encaixam nisto tudo. Perceber o que é que estes diferentes pontos nos dizem sobre o momento atual. Pronto, vamos lá então mergulhar nesta análise. Comecemos pelo centro da questão. A HBD Príncipe, a empresa do Mark Shuttleworth, quer vender os seus ativos hoteleiros. Falamos do O'Malley e do Sandy Praia, que é um hotel de luxo. E para se ter uma ideia, a HBD não é um investidor qualquer, pois não, é o maior empregador privado da ilha. Desde que a ilha virou reserva da biosfera da Unesco, em 2012, a HBT tem sido, uma peça central, com um modelo muito focado na sustentabilidade, na integração com as comunidades, pelo menos era essa a ideia que passava. O próprio nome, HBD, Here Be Dragons, se calhar já indicava uma aposta em sítios desafiantes, não é? E exatamente. O papel da HDBD é crucial para percebermos o que está em jogo. A abordagem deles, focada no ecoturismo de luxo, na conservação, alinhava-se com o Estatuto da Unesco. Mas a coisa complica-se quando as fontes falam do motivo desta possível venda. Acusações de práticas neocolonialistas contra os projetos do Shuttleworth. Ora, isto é muito sensível. Investir em locais como o Príncipe, tão frágeis ecologicamente e com uma cultura única, obriga a navegar águas muito complexas. E o que é que isso quer dizer na prática? Essas acusações de práticas neocolonialistas. A fonte explica melhor? A fonte menciona as acusações como sendo o rastilho, mas não entra em grandes pormenores sobre os atos concretos. Agora, podemos inferir a complexidade da coisa, não é? Mesmo que haja intenções declaradas de sustentabilidade, de benefício local, grandes investimentos estrangeiros em comunidades pequenas, insulares, podem sempre gerar atritos. Questões sobre o controle da terra, por exemplo, a distribuição dos lucros, o poder de decisão local versus a influência de fora, até o próprio modelo de desenvolvimento. Tudo isto pode ser lido através de uma lente pós-colonial, percebe? Especialmente num país com a história de São Tomé e Príncipe. Mesmo que a HBD tenha feito investimento social, ambiental, a percepção de um desequilíbrio de poder ou de uma agenda que vem de fora pode alimentar estas críticas. É um campo minado, na verdade. Faz sentido, sim. E é justamente neste clima de tensão que aparece o Ngunu Tiny e o grupo Emerald, que tem sede no Dubai. Um detalhe importante, o Tiny tem ascendência são-tomense, o que lhe dá uma ligação local. E ele não se limitou a mostrar interesse, não. Posicionou-se publicamente como uma solução para esta potencial crise que a HIBD deixaria. Chegou mesmo a criticar o investidor atual, dizendo que não pode ser de chantagem política, dando a entender que a ameaça de saída da HIBD podia ser uma forma de pressão. O Tiny quer ser, parece, o fator de estabilidade. Esse posicionamento como solução é estrategicamente muito interessante, sim. Merece análise. Não é a linguagem normal de quem só quer comprar. Pois não. Sinaliza, por um lado, uma tentativa de se alinhar com os interesses locais, com o governo, promete continuidade, talvez uma abordagem mais sensível, aproveitando a sua ligação a São Tomé. Por outro lado, levanta perguntas: qual será a visão do Emerald para o Príncipe? As fontes dizem que o grupo tem interesses muito variados. Banca,
mercado de capitais, já tem um hotel na região autónoma do Príncipe, gerido pelos portugueses da OTI Hotéis, e estão a negociar com outro grupo, o IBG. Essa diversificação toda do Emerald, isso pode ser bom ou mau para o Príncipe. Quer dizer, pode trazer mais dinheiro, mais capacidade, mas, por outro lado, se calhar o foco principal já não vai ser aquele modelo de ecoturismo que a AGBD tinha implementado. Ou estou errada? É exatamente essa a questão central. Um grupo com um portfólio tão vasto poderá ter uma abordagem mais focada no retorno financeiro a curto ou médio prazo, potencialmente diferente do investimento a longo prazo, com forte componente de conservação que marcou a HBD, pelo menos na sua fase inicial. Ou, pelo contrário, pode usar a sua rede e capacidade financeira para potenciar ainda mais um turismo sustentável. Não sabemos. A presença de unidade gerida pela OTI Hotéis dá alguma pista, mas a estratégia global do Emerald para o Príncipe continua a ser uma incógnita. O próprio Tini parece ter noção disto quando diz que não quer ser um fator de discórdia. Reconhece que é preciso equilibrar o investimento com a estabilidade social, a soberania nacional. A grande questão é como é que este equilíbrio vai ser conseguido na prática, se a transição acontecer mesmo. Pronto, então resumindo esta teia complexa no Príncipe, temos um investidor pioneiro, dominante, que ameaça sair, alegadamente por causa de acusações sensíveis, com um toque político-cultural. Temos um potencial sucessor com raízes locais, mas com base internacional e interesses muito diversos, que se apresenta como o salvador da pátria. E no meio disto tudo, o futuro económico e ambiental de uma pequena ilha que é património da Unesco. É um microcosmos fascinante, desafios globais, sem dúvida.